Bom dia! Bom dia, bom dia! Clube do Livro, né? Então, coloquei aqui para gravar. E senti no meu coração também de compartilhar as lives no Instagram, porque eu sei que tem muitas pessoas que serão alcançadas com a leitura desse livro, esse estudo. Então, aqui é um momento de meditação destinado à unidade e promessas de Deus e todas as pessoas que estão em busca de entender mais, né, sobre o seu destino, sobre as coisas que estão acontecendo, o seu estado emocional, a forma que você está interpretando tudo que vem acontecendo na sua vida. Por que eu estou passando isso? Eu tenho que passar por isso? Sim, tem que passar porque é um processo, é um amadurecimento e faz parte. Então, eu me chamo Mariana Costa, sou diretora sênior da Mary Kay. Então, tem algumas pessoas aqui online, vai ficar salvo, e nós estamos no 4º dia da leitura. E a missão é ler um livro, né, por mês, né, Su? Assim esperamos, né? E ler é muito bom, porque você alimenta o seu terreno fértil, que é, né, seus pensamentos, e aqui você fica mais produtiva, comunicativa, você fica mais inteligente, você fica mais esperta, você fica mais atenta, porque a leitura, ela estimula, né, a nossa criação, nossa criatividade. E a nossa criação, ela vem daqui de dentro, né? Tudo se constrói primeiro através de um pensamento. Então, vamos começar. A gente parou nos exercícios. E eu vou falar aqui um pouquinho dos exercícios, tá? Quais foram as palavras que mais lhe marcaram na vida? Pense sobre isso. Você foi aquela pessoa, aquela criança que cresceu ouvindo seus pais falando que isso não pode, rico, para ser rico tem que trabalhar muito, isso não é para você, você não consegue, você não pode, você não tem capacidade, sempre escutando isso, não dos pais propriamente, mas de outras pessoas do ambiente familiar, né? Quem nunca? Quem que as declarou? Isso é muito forte também. Foram pessoas próximas, ou de repente você passou, uma pessoa passou na tua vida e lançou uma palavra sobre a sua vida e você aceitou. E eu conheço, porque eu também, isso aconteceu comigo, conheço pessoas que escutou uma única vez uma coisa de uma pessoa e ela viveu, ela trouxe aquilo amargamente para a vida dela, e ela vem sofrendo, ela não consegue crescer porque ela não consegue liberar perdão. Você acreditou nelas? Você já permitiu que alguma experiência fosse um divisor de água em sua vida, negativa ou positivamente? Você já descobriu qual é a sua habilidade natural, a sua matéria-prima? O pastor Tiago Brunelli coloca assim, que dom é o nome que deram, né? Um homem colocou dom. E ele colocou como matéria-prima. Porque a partir do seu dom, tudo você vai construir. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu amo fazer maquiagem. Por que eu parei de fazer maquiagem? Por que eu parei de fazer os designs de sobrancelha se é algo que eu gosto? Eu tenho facilidade de fazer. E através dessa habilidade, esse dom, que eu gosto muito de fazer, que não é um peso, não é um fardo, eu vou trazer pessoas para próximo de mim, para perto de mim. Ontem eu atendi uma moça aqui na minha casa, eu fiz a sobrancelha dela, já fiz um novo contato. Ela se chama Aline, ela trabalha com marketing, ela sabe um monte de coisas de marketing, sobre postura na internet, como você criar um Instagram atrativo. Nossa, muitas coisas que eu aprendi com ela. E já que é um corretivo Yellow, e provavelmente mais para frente nós, né, faremos aí uma aula de maquiagem. Então, olha que legal. Às vezes você fica se limitando, né? Nossa, eu estou aqui dentro desse lugar, mas eu fico o dia todo pensando que eu poderia fazer aquilo, que eu poderia fazer aquilo. Então, faça, porque dentro do seu coração, quando queima, quando arde, tá na hora de você ir para o seu próximo nível. E aí você fica cortando, né? Esses insights que Deus está te dando, tá? Você já descobriu qual que é a sua habilidade natural, a sua matéria-prima? Escreva em poucas linhas quem será você daqui a 5 anos. Há 5 anos atrás, eu já me via, olha que forte isso, há 5 anos atrás, que vou colocar aqui a idade do Arthur, então eu estaria grávida em 2017,
nós estamos em 2022, e aí eu tinha um desejo de ser diretora. Assim que eu me cadastrei na Mary Kay, eu já via o plano do diretorado. Por quê? Não era por status que eu via, porque queimava no meu coração, eu tinha muita felicidade em limpar a pele da cliente, de ver ela sorrindo, de proporcionar um momento de automaquiagem, de pedir a opinião do produto. Eu sempre gostava daquilo, né? Aquele meu cadastro, aquilo que eu aprendi. Então, eu vim de um ambiente que era muito pesado, que foi de um bar, de uma lanchonete, com pessoas se destruindo por dentro, falando mal de casamento, falando mal de pessoas, desabafando em balcão. Eu não queria aquilo para minha vida. E muito pelo contrário, eu queria ajudar de alguma forma. Mas o meu comércio, eu tinha que aceitar aquilo, eram as condições do meu momento, mas não precisava viver ali pro resto da minha vida. Vocês estão entendendo? Você está entendendo, Zu? Então, eu pedi para Deus me usar nesse momento das leituras. Por quê? Porque você não é obrigado a aceitar as condições atuais que vocês estão passando, que você está passando. A partir de uma decisão, você pode mudar e dar a virada na sua vida. E aí, então, foi quando eu tomei a decisão de não estar mais no meu ambiente, que era aquela lanchonete, e mergulhar sem outra renda, sem medo de ser feliz. Peguei a minha maletinha e mergulhei na Mary Kay 100%. Foi fácil? Não foi fácil. Teve meses que eu queria muito desistir, só que todas as vezes que eu me via em picos de depressão, de estado emocional falido, emocionalmente falando, não estava bem, é aí que Deus te usa e fala com você. É aí que Deus ele fala, filha, você não está enxergando, mas ó, você é boa nisso daqui. E aí várias vezes Deus me dava sinais, entrava lives para mim assistir, várias lives, eu começava a assistir as lives. E eu, nossa, que legal, ficava babando nas lives das automaquiagens, de design de sobrancelhas. E ali já existia dentro de mim a semente de mexer com empoderamento feminino, com o lado autoestima da mulher. Já existia isso dentro de mim, né? Então, quando a gente observa muito uma pessoa e quando a gente admira muito essa pessoa, existe dentro de você tudo que você está vendo nessa pessoa, mas você precisa se permitir. O que é permitir, por exemplo? Vou experimentar, vou fazer aqui com a minha amiga. Vamos ver se vai dar certo? Aí vai virar a sua chave, que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e tudo vai começar. Então, a gente já falou sobre a zona de expulsão. Você já foi expulso de um lugar injustamente? Por exemplo, da minha lanchonete. Vou tomar aqui um café com leite. No caso da minha lanchonete. Eu queria fazer de tudo naquela lanchonete. Eu queria colocar promoção, queria colocar lanche natural, queria colocar pagodinho, queria fazer de tudo para ela dar certo. Mas as pessoas não viam em mim já um brilho assim daquele ambiente. Então elas iam ali, mas as próprias pessoas já não me viam ali. Eu escutava de vários clientes. E aí foi quando começou a decair, né? Começou a não vir mais cliente, meu semblante já mudava, meu olhar era outro, cansado, era uma pessoa que só murmurava, só reclamava. E eu ali, persistindo, insistindo. E aí foi quando veio a oportunidade da Mary Kay, e eu fui obrigada a sair da lanchonete. Os aluguéis já estavam sendo atrasados, eu já não estava com amor de entrar lá. E aí você é obrigada a sair de um lugar. Ou você é obrigada na força do ódio, ou alguém, por exemplo, vou pegar uma outra situação, você está num emprego e você é mandado embora, por exemplo, você não queria, e você não aceita aquilo, você não entende por que aquela pessoa te mandou embora. Eu tenho uma amiga que ela estava me falando assim, ela estava trabalhando numa loja de carros, ela sempre estava vendendo, estava feliz, e ela foi mandada embora. Ela falou assim, mas eu não entendo por que eles me mandaram embora, eu sempre vendi, eu sempre bati minhas metas das cotas de carro, e eu não entendo, mas tudo bem. E ela não ficou feliz, então ela saiu amargurada, mas ela está vivendo aquele processo dela. Só que ela, lá na frente, vai entender que Deus tem um propósito muito maior na vida dela do que ela ficar ali somente como uma vendedora de carro. E eu vou falando oportunidades para ela, até Deus tocar no coração dela, que nosso negócio Mary Kay, ele é propósito, né?
Só permanece na Mary Kay quem tem um propósito definido e quem tem vontade de crescer, porque a empresa ela te força a crescer. Então, zona de expulsão, plano transcendental e conspiração divina. Meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da minha zona de conforto direto para o meu destino. Thiago Brunet. Os inimigos da gente, né? Que ajuda a gente crescer. Então, em 2021, eu passei também por muitos processos na minha liderança, mas hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha liderança, que me magoou naquele momento, algumas pessoas, aconteceu algumas coisas que eu cresci, que eu amadureci, e foi bom isso ter acontecido. E a gente, às vezes, não aceita, né? Então, vamos começar aqui. Há uma ideia popular de que o destino é uma força cósmica vinda do além, contra a qual não podemos fazer absolutamente nada. O senso comum presume que o que essa força manda ou determina acontece. No mundo árabe, por exemplo, chamam isso de maktub, que quer dizer tudo já está escrito. No entendimento de muitos no Oriente, nós apenas seguimos o fluxo desse karma, aguardando para ver até onde ele nos levará. Mas, pelo que descobri e estou vivendo, não é bem assim que funciona. Ninguém vive por viver. Todos os nossos dias já estão escritos, mas eles podem ser alterados pela mão de Deus e por decisões que você tomar. O destino não é uma força oculta que cegamente determina nosso caminho como fracassos e sucessos, quedas e progressos. Há sim intervenções humanas que podem desviar rotas já traçadas. Também devemos considerar que não somos nós que simplesmente determinamos o nosso próprio destino. Ele, de alguma forma, nos escolhe. Só que nossas decisões, preste atenção nisso, podem mudar o plano transcendental. Sim, os céus podem conspirar a seu favor, e mesmo assim, ainda que você eu acabei de comunicar aqui, a gente está avançando, porque é algo muito grande, você precisa aprender ainda. E mesmo até avançando, o que está acontecendo? Essas pequeninas coisas, né? Ontem, naquela passagem de Jesus que eu vi, Jesus, ele olhou para os céus e fez uma oração, né? Porque estava vindo aquela multidão de aleijados, de pessoas doentes, de pessoas lepra, e Jesus, o processo dele, né? Quando ele foi revelado que era o Messias. E aí veio aquela multidão de leprosos, de pessoas doentes, e aí Jesus olhou assim, e ele, tipo assim, ele pensou, meu Deus, vou ter que fazer milagre. E todas essas pessoas são muitas, como que eu vou fazer isso, né? Tipo assim. E aí ele olhou para o céu e falou assim, Senhor, por que o Senhor, tipo assim, não usa os profetas que já sabem tudo da Bíblia? Por que o Senhor não chama os profetas para, tipo assim, ele não estava entendendo naquele momento, mas ele dentro dele, ele tinha um entendimento, mas ele estava querendo se expressar, né? Mas Senhor, por que o Senhor escolheu os pequeninos? Por que o Senhor escolheu os pequenos? Então, todos os sacerdotes que eram inteligentes, que usavam aquelas pedras, que sabiam das escrituras, não operavam milagres, né? Mas aqueles 12 escolhidos por Jesus, Mateus, Tiago, Pedro, todos aqueles que andavam com ele, eles eram classificados como homens pobres, que ninguém dava nada. Então, Jesus, ele escolhe muito, assim, essas pessoas que, vamos dizer assim, na sociedade, nossa, ela não é top, nossa, ela não sabe se posicionar, nossa, ela não tem o carro cor-de-rosa, nossa, ela está na empresa e ela ainda não sabe fazer uma maquiagem, por exemplo, né? Nossa, ela é uma pessoa que não sabe se comunicar.
Bem-vinda, Cleo. Bom dia. Compartilha ela na sua unidade, que tenho certeza que vai mexer muito, muito, muito com o crescimento de todas nós aqui, viu? Bom dia. E aí, Jesus olhou assim para o céu e falou: Deus, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não escolheu os sacerdotes que já são inteligentes, que já sabem de tudo? Por que o Senhor escolheu? Por quê? Porque Deus, ele escolhe os mais humildes, os fracassados, para levantar e mostrar a glória dele. Se ele escolher uma pessoa perfeita, top, maravilhosa, ela é blogueira, por isso que ela deu certo na Mary Kay, as pessoas vão olhar assim, para mim. Mas se Jesus ele escolhe os pequeninos, que foram todos aqueles apóstolos que para a sociedade não representavam nada, que eram carpinteiros, que eram pescadores, que eram pobres, e aí Deus ele usa essas pessoas grandemente para mostrar, né, o reino dele e o poder dele. Olha que forte isso, né? E muitas de nós vamos ser muito usadas a partir desse ano de 2022. Muitas de nós aqui, Deus ele vai levantar e as pessoas vão falar assim: nossa, quem que foi a Cleo que estava lá na Besni, uma vendedora, hoje uma diretora, daqui a pouco no seu carro cor-de-rosa. Olha, até me arrepio quando falo. Quem que é a Zuleide, trabalhando, chegando 9 da noite, saindo, pegando metrô, ônibus, e hoje ela é uma diretora de vendas, liderando mulheres, ensinando mulheres a serem independentes, donas de si, mulheres trazendo comida para dentro de casa, vestindo seus filhos, né? Daí a pouco comprando um carro, que foi o que aconteceu com a Cleo, que lutou, bateu o diretorado, comprou carro, fez 3 viagens em fevereiro. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Deus ele vai levantar muitas consultoras aqui, mas é preciso a zona de expulsão. Então, muitas vezes, eu vou bater nessa tecla, tá na hora de ir para o seu próximo nível. Qual que é o seu próximo nível, consultora? Você entrou, você tem um mês de como consultora de beleza, você não fez o início perfeito, vai para o seu próximo nível, faça o seu início perfeito. Depois que você fizer o seu início perfeito, próxima meta, fazer uma sessão de beleza. Então, esse mês de abril é o mês de estudo, é o mês de ir para o próximo nível. E o mês de maio é o mês de muita ação. O mês de abril é o mês de celebrar as conquistas. É o ciclo da natureza, né? Estação do outono, a gente se fecha, a gente fica mais estudando, a gente fica entendendo mais. Aí a gente vai mais para ação depois que a gente pega a chave. Em maio a gente celebra e desfruta das conquistas, que é o fechamento do trimestre com Sol Estrela. Então tá na hora de ir para o próximo nível. Então, qual que é o próximo nível? O que eu preciso fazer? Avançar uma casinha? Tá. Hoje eu estou aqui na minha empresa. Hoje eu sou uma consultora de beleza, meu próximo nível é ser uma futura diretora, ganhar os meus 12% de direito como líder, né? O que eu preciso fazer? Vou começar a movimentar. Quanto mais movimento, mais você vai estar ali no meio, daqui a pouco, você vai se conectar com uma pessoa. Então, muitos de nós, involuntariamente, fomos expulsos de nossa zona de conforto, de nosso lugar de segurança, de nossas origens. E sem esse empurrão, jamais viveríamos nosso destino. O que chamo de conspiração divina é a força que nos desvia para o caminho certo quando insistimos em pegar os atalhos sombrios de nossa existência. Sabe aquele sexto sentido? Hoje não vou naquele lugar, não. Não tô conectada para ir naquele lugar. Tipo, não que isso aconteça sempre, mas existe um momento que você vai, nossa, não tô com vontade de fazer isso, cara, isso não tá vindo queimando. Então, é tipo como se fosse um alerta de Deus, né? Tipo, não vai lá. E aí você pode ter, né, um livramento mais tarde. Mas quando a gente se refere para o seu próximo nível, não é que você vai estar em zona de risco. É você sair da zona de conforto e fazer coisas que você não faz. Nós estamos aqui no Clube do Livro e hoje foi difícil de levantar da cama, porque eu tenho 2 filhos, um que está na pré-adolescência, o Arthur, que não está dormindo direito na madrugada, fica se mexendo toda hora, fica virando para lá e para cá, porque está com o nariz seco. E aí eu falei, eu acho que hoje não vou mandar os meninos para a escola. Eu falei assim, não, eu vou.
porque eles estão bem, não tá com febre, não tá com garganta inflamada, estão ótimos de saúde. Levantei, fiz um café, pus os dois para a escola e vim para a leitura. Novos hábitos. Eu quero muito ler esse livro com vocês. No mês passado a gente tentou ler um livro e aí não aconteceu, mas esse mês é o mês de portas abertas. E hoje, dia 7, o sétimo dia, como o pastor falou, é um dia sagrado. E eu falei assim, nossa, tô com agora uma vontade tão grande, depois que eu pulei da cama, de fazer acontecer. Então, vai chegar momentos que a gente vai, sim, ser expulsa, vai doer, vai ter que acordar cedo, vai ter que tomar aquele café forçado, vai ter que tomar aquele banho, vai ter que ir na casa daquela cliente, fazer aquela aula de maquiagem. Igual aconteceu comigo, eu fui atendendo um feriado no mês de março, antes da minha mãe falecer, e eu fui na casa de uma cliente que eu precisei levar o Arthur, e o Arthur deu tanto trabalho. Eu falei assim, cara, eu já tava pensando aqui comigo, não vai dar certo, eu preciso explicar para ela que eu tô com o Arthur, porque eu sei que o Arthur tá naquela fase que tá muito hiperativo. E aí eu não falei para ela, poderia ter falado para ela, né? Mas eu fui, e tipo assim, mas eu fui, que na minha cabeça foi assim, eu preciso ir, preciso ir, preciso ir, mas foi um aprendizado. E aí ninguém comprou nada, tipo, experiências, e a moça não comprou nada, depois a moça não falou mais comigo. São experiências. Se você tem aquele sexto sentido, é uma dica. Mas se caso está ardendo, você precisa ir para aprender, então vai. Então vai. Então, vamos lá. Podemos ter a intenção de ir a algum lugar, mas isso não quer dizer que chegaremos lá. Você concorda? Há obstáculos na vida que não conhecemos previamente. Por isso, reforço a importância de consultar quem já nos viu no futuro, o arquiteto de tudo, aqueles que escrevem o seu futuro, nosso GPS, Deus. Ouço dizer que Deus tem o lápis e nós a borracha. Faço muitos planos de bem para os meus 3 filhos, hoje ele tem 4, né? Escrevo o futuro profissional deles, sonho com a prosperidade, a relevância de cada um, mas nada disso garante que eles não usarão a borracha de suas decisões para pagar o que escrevi. Todos podem reescrever o seu futuro, e isso serve tanto para o bem quanto para o mal. A teoria agora, né? Ao longo dos anos trabalhando com pessoas que procuram ajustar suas vidas, equilibrar seus potenciais e desenvolver seus talentos, a fim de encontrar a realização pessoal e profissional, desenvolvi uma teoria que se chama zona de expulsão. Cheguei a essa conclusão depois de estudar profundamente a vida e a trajetória de vários personagens bíblicos e de heróis modernos, comparando e observando como eles também foram alvos dessa involuntariedade e voluntária expulsão. E esse movimento, que na hora parecia nocivo para eles, foi o que nos colocou no lugar exato da promoção pessoal do sucesso. Embora estivessem trabalhando para um fim determinado, muitos deles, mesmo reunindo capacidades e habilidades especiais, não tiveram êxitos por si só. Foi preciso haver um encontro com a conspiração divina para que as coisas realmente acontecessem. Neste capítulo, quero dar alguns exemplos notórios que vão amadurecer a sua forma de enxergar certos acontecimentos. Então, vamos lá. A ocorrência da expulsão se dá sob determinadas circunstâncias, como a preparação pessoal vinculada a essa conspiração divina. Isso é uma ação. Ele está falando aqui a teoria, é o que vai acontecer nessa próxima página que a gente vai fazer imersão. É uma ação sobrenatural. A conspiração divina é uma ação sobrenatural e exercida sobre a vida da pessoa, para, desde já, colocar o seu pensamento alinhado a raciocínio. Extraio da história alguns exemplos incontestáveis, o caso de José do Egito, que foi vendido por seus próprios irmãos, o caso de Davi, quando foi general do exército de Israel e perseguido pelo próprio rei, e o caso de Martin Luther King, que foi um líder na luta pelos direitos civis dos negros da América Branca e racista. Ele foi um herói moderno que foi expulso para dentro do seu destino. Porque antes, né, meninas, antigamente, nos Estados Unidos, os negros, eles eram obrigados a levantar e dar espaço dentro do ônibus para um branco sentar, né? Então, Martin Luther King,
ele foi o que revolucionou aquela época, né? Então, uma negra, ela não aceitou levantar do banco, e aí foi onde tudo começou. Essa negra foi presa, foi acusada injustamente, porque ela não queria levantar. Pensa só, só porque você é pretinha, você está dentro de um ônibus, e você é obrigada a dar o lugar para uma pessoa que ela é branca. Não faz sentido isso, que humilhação. E lá nos Estados Unidos foi assim, muitos anos, muito tempo, né? E aí essa moça foi presa, aí o Martin Luther King fez a revolução, porque ele começou a queimar os ônibus, fez lá um auê lá, depois de um ano, de muito tempo, né, de desavenças com os negros, eles não pegavam mais ônibus, eles iam a pé, uns davam carona para o outro, quem tinha carro, até os Estados Unidos tirar essa coisa horrível aí. E aí, depois, mais para frente, ele acabou também morrendo, o Martin Luther King, tá? Durante o processo de desvendar o seu destino, você precisará entender que, em geral, sair do local, olha isso, e do seu ambiente de origem, deixar a posição na qual sente confiança e conforto. Isso aconteceu comigo com o Jefferson. Eu morava de aluguel no Palermo, no meio da minha mãe e da minha sogra. E, tipo assim, a gente ficava se sentindo muito vigiado. Ao mesmo tempo, a gente era muito amado, muito acolhidos. Eles nos ajudavam muito, mas a gente precisava ir para o próximo nível, ter a experiência de ter um novo ambiente, no caso, depois que eu me mudei aqui para Assunção, eu falei assim, um ambiente proposital, que é um ambiente onde as pessoas têm um poder aquisitivo muito bom, onde tem vários salões, esse prédio é bem localizado, tem uns 5 salões na avenida, e aí a gente fala assim, é preciso sair, às vezes, da sua casa, do seu estado, que você está ali. Sim, sim, se faz sentido para você, que você precisa ir para um outro ambiente, para que as coisas, porque o ambiente, ele não vai, tem pessoas que, vamos supor, cresceu no ambiente, mas se tornou outras pessoas. Mas o seu ambiente, se você vê que você quer crescer, que você, de repente, poxa vida, eu quero ir para um lugar onde tenha mais facilidade, mais acesso, foi o que eu pensei também na época. Então, a gente precisou sair da nossa zona de conforto, né? Que não foi fácil. Aqui eu tive que colocar os meninos na escola, adaptar, procurar pessoas para cuidar, não foi fácil, mas foi muito bom para o crescimento. Há pessoas que relutam em deixar a posição de sempre por vários motivos: insegurança, medo do desconhecido, por se imaginarem incompetentes a dar o próximo passo, por temerem expor a própria imagem diante da sociedade e, com isso, serem julgadas. São vários os fatores que prendem uma pessoa ao seu local de origem, e é por esse motivo que elas precisam de uma expulsão. Do contrário, ficariam estagnadas e jamais avançariam, mesmo tendo condições para isso. Eu fico pensando muito na Sala Rosa. Eu falo assim, poderia ter a Sala Rosa aqui, na minha avenida de casa? Poderia. Mas se ela lá em Santo André, é uma localização muito boa de acesso, assim, de várias pessoas irem. Estou saindo do meu trabalho, já vou para Santo André. Estou vindo de tal lugar, vou pegar um trem, que muitas acontece aqui, né? Estou vindo de Mauá, vou pegar um trem, já desce na estação, já está na... Então, o que não gera para mim desconforto não me faz crescer. E também é um desconforto ficar saindo do Bernardo para ir para Santo André, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fazer isso para que também outras pessoas cresçam. São vários os fatores que prendem uma pessoa ao seu local de origem, e é por esse motivo que elas precisam de uma expulsão. Do contrário, ficariam estagnadas e jamais avançariam, mesmo tendo condições para isso. Um homem cego não necessariamente está perdido. Há outras formas de ser conduzido ao seu destino além da visão. Quando não enxergamos o próximo passo, podemos ser guiados de forma divina por outros estímulos para encontrar o caminho certo. Davi era apenas um pastorzinho das poucas ovelhas de seu pai e, após uma grande vitória, como falamos anteriormente, tornou-se líder do poderoso exército de Israel. Como que pode, gente? Vocês já pararam para entender essa passagem de Davi? Um pastorzinho de ovelhas que pegou uma pedrinha e matou um gigante, o ponto certo, né? Que foi no olho.
E ele, de pastorzinho de ovelhas, olha, é muito forte isso aqui, se tornou general do exército de milhares de homens, sendo que ele não sabia usar nenhuma ferramenta, nenhuma faca, nenhuma espada, não tinha armadura que cabia nele, porque ele era muito pequenininho e as armaduras eram muito pesadas. Vocês têm noção disso? Quem que vocês são? Quem que a Cleo pode fazer? O que que a Cleo pode fazer? O que que a Zuleide pode fazer? Então, ele foi, assim, o rei daquela época, assim, ele foi o top do momento. Por quê? Porque ele não tinha tamanho, não tinha força, mas ele em a ação de perdida, a gente tem que comunicar isso para Deus. Senhor, tu me dá uma orientação, ele vai te trazer insights, ideias, e aí você vai avançar. E você acha que depois disso ele ainda aspiraria a ser rei? Em ti que não diz ditado popular. Se Saul, o rei então de Israel, não perseguisse ou expulsasse Israel, ele seria apenas um oficial do exército para sempre. O que aconteceu? O Davi, ele era tão bom, as pessoas gostavam tanto de Davi, que gostava mais das pessoas escutar general do exército, pensar assim, nossa, que bom, tem uma pessoa que vai resolver todos os meus problemas, agora eu vou colocar o reinado em lugar. Não, ele ficou com inveja, com ciúmes. E Saul, ele foi nomeado um dos homens mais bonitos da Bíblia, né? Ele era bonito, inteligente, uma postura. E aí Davi, pequenininho, ele se sentiu o quê? Oprimido, envergonhado, veio a inveja. Ele falou assim, não, vou mandar matar Davi, senão ele vai tomar o meu lugar. E aí começou a perseguição e Davi teve que fugir, né? E aí tudo aconteceu. Davi ele saiu do reino, o reino ficou uma bagunça depois. Então, e o próximo rei provavelmente seria o filho de Saul, né? Então ele tinha medo de Davi tomar o lugar do reinado do filho dele. Quando estava desenvolvendo a teoria da zona de expulsão, analisei a minha própria experiência e vi que eu também havia experimentado quase esse quadro em minha trajetória. Então, Davi ele foi expulso, ele foi perseguido, mas depois ele voltou, ele continuou a ser rei, né? Porque o reinado não é pela força, né? Não é pelo mais bonito, pelo mais habilidoso. O reinado, ele vai... Rei, o que é o rei? A coroa é justiça, é lealdade, é fidelidade. Então, liderança é isso, é justiça, é pensar no próximo. Então, automaticamente, depois ele voltou e ele foi rei, né? Que foi nomeado rei. Minha zona de expulsão. Então, eu vou ver aqui onde até que vai. Vou ler aqui a zona de expulsão dele um pouquinho e a gente vai parar, tá bom? Deixa eu ver que oração também. Mais 5 minutinhos a gente vai fechar aqui, tá bom? Finalizando. Minha zona de expulsão. Morei no Rio de Janeiro quase toda a minha vida. As conexões pessoais mais preciosas para mim estavam lá. Minha segurança emocional, acordava na cidade maravilhosa. O meu trabalho era a fonte do meu sustento, os meus laços familiares, meus amigos mais íntimos estavam lá. O meu estilo de vida era carioca, na verdade, carioquíssimo. Eu jamais pensei em deixar o meu Rio de Janeiro. Estar lá era confortável do ponto de vista emocional, social e econômico. Era gostoso viver perto dos meus pais, ver regularmente eles, os meus amigos de infância, e trabalhar na empresa que fundei anos antes. No Rio de Janeiro, eu sentia que tudo estava em ordem, sem progresso, mas em ordem. Até que as coisas começaram a desmoronar. Eu não entendia nada, foi tudo muito rápido. A empresa desandou, os negócios começaram a cair, meus amigos simplesmente desapareceram, outros me traíram, dívidas apareceram e fui processado várias vezes. Meu nome começou a ser difamado e as pessoas me olhavam de longe e cochichavam pelos cantos. Tudo ficou insuportável. Não sabia o que fazer, eu estava desesperado e me sentia injustiçado. Perguntava para mim mesmo, o que eu fiz? Reclamava com Deus, eu mereço isso? Depois de 9 meses de apertos, de difamação e fofocas, não só perdi a empresa e meus amigos, mas até pessoas da igreja que eu frequentava, que queria ser abrigo meu, mas só conspiravam para a minha expulsão.
No meio de toda essa quebra financeira, social, emocional, fui a São Paulo convidado por um amigo que morava na cidade. Ele me ligou, pois sabia que eu havia estudado sobre desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, então desafiou-me a dar um treinamento à sua equipe. Foi um dos primeiros que realizei sobre coaching. Fazia pouco tempo que acabaram o mestrado em Orlando, na Flórida, e me chega esse convite para semanalmente instruir o grupo de empresários nessa metodologia que ficava cada vez mais forte no Brasil. Então, ou seja, ele estava falido, estava desprezado, humilhado, e aí Deus conectou ele com uma pessoa para palestrar no momento mais difícil da vida dele. Como que ele ia palestrar falido, envergonhado, tipo assim, na cabeça dele? Eu sou exemplo para ensinar essas pessoas. Entendi que algo maior estava à frente de tudo aquilo, todo aquele desespero e também da oportunidade de sair dele. Compreendi a conspiração ao meu favor. Então, às vezes a gente recebe convite, que a gente não se sente capaz, a gente rejeita. Mas Deus, ele está te mandando ali, ó, oportunidades para você sair do ambiente e entrar em um outro. Pedi alguns sinais do arquiteto divino para o meu destino. Orei para que ele sinalizasse se eu estava no caminho certo dessa vez. Os sinais chegaram de várias formas e incontestáveis formas. Olha os sinais. Naquela mesma semana que mudei com toda a minha família para São Paulo. Olha isso. Não escolhi São Paulo, o destino escolheu. Em algum momento de cada história pessoal, nós somos chamados a caminhar pela estrada e tomar o rumo que nos levará para o futuro. É um convite inesperado, mas que muda toda a nossa trajetória. Destino é tudo. Eu não quero antecipar a história dos judeus, que será vista diante, mas você sabe que foi a pessoa que deu origem ao povo judeu? Foi o patriarca Abraão, cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Hoje, quando olhamos essa potência e tesouro de inovação científicas e tecnológicas, que é o povo judeu, precisamos dar o crédito a esse homem chamado Abraão, que também foi o alvo da conspiração divina e teve que ser expulso de uma zona de conforto. E como que isso aconteceu? Os judeus surgiram no centro discussão a entrar na estrada e partir para uma terra que ele não conhecia. Abraão era casado com Sara, ele era homem idoso e para os nossos padrões não teria condições, mas ouviu e obedeceu uma voz que o orientou a iniciar uma caminhada, uma viagem longa. Ele já era velho e podia ter ficado onde estava, seria mais cômodo, mas ele decidiu seguir o que a voz lhe disse e saiu de sua zona de conforto, rompendo laços em 3 áreas fundamentais. Vamos lá. Seu lar primário, pais e irmãos. Os vínculos familiares mais próximos depois de sua família nuclear. Tipo assim, sogra, sogro. Seus amigos e relacionamentos sociais mais amplos. São 3 laços que as pessoas, quando vão partir para o próximo nível, elas rompem. Porque ela sai daquele ambiente que ela nasceu, né? E ela se afasta dessas pessoas. Ora ao Senhor e diz a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, nossa, tá bom, Cléo, maravilhosa, vou deixar salvo, viu? Ora, o Senhor disse a Abraão, beijo, tô finalizando aqui. Sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, tipo assim, ele se deixou ser guiado por Deus. Olha que forte, né? A providência divina não mostrou a Abraão o rumo de sua nova jornada. A mesma coisa acontece com a gente não sabe o que nos aguarda no final de semana, né? Não havia um mapa da mina, uma bússola, um GPS ou Waze. O desafio era romper pessoalmente os laços, tomar a iniciativa e dar o primeiro passo. Então, eu vou parar aqui e vou finalizar com essa reflexão. O primeiro passo que a gente deve tomar são pequenas doses de decisões todos os dias. Então, a gente monta uma estrutura, monta uma agenda, só que tudo pode mudar. Sentimento, emoção, faz com que a gente mude tudo todos os dias. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E o seu destino, ele sempre vai estar conectado com pessoas, com ambientes, para que você alcance
o sucesso e avanço do seu próximo passo, a gente tem que estar muito atenta também ao que Deus ele manda para nós, as oportunidades. É isso que vai fazer com que a gente avance e confiar nele, né? Confiar nele, porque ele quer o melhor sempre. Deus, ele é um Deus de justiça e ele é um Deus amoroso de detalhes. Então, nada será com dor e sofrimento. E se tiver algo assim que tá, por exemplo, desconfortável, tá doendo, tá machucando, geralmente são coisas que nós mesmos ficamos, né? Certo? Zu, maravilhosa. Quero agradecer aqui sua participação. Vou deixar salvo aqui. Amanhã, sexta-feira, nós vamos concluir a primeira semana dessa leitura que tá uma beleza. Então, bora lá, viu? Um beijo no seu coração. Deixa eu tirar aqui um print da gente. Quer aparecer? Vou deixar salvo aqui. Um beijo, fica com Deus. Um ótimo dia aí. De muitas vendas, muitas novas oportunidades, tá bom? Beijos!